Fala galera, beleza? Aqui é Melk, que é nosso Porta Retado. Vamos falar um pouquinho sobre essa rodada, né, dos times de Pernambuco no final de semana, mais a segunda-feira, que não foi só no domingo, né? Teve o jogo de ontem do Sport. Tentando dar continuidade aqui a esse projeto que a gente está tentando fazer, beleza? Então, para fortalecer o projeto, curta o vídeo aí, dá essa força a gente para a gente continuar crescendo, quer que seja a pequenos passos, mas os crescimentos orgânicos geralmente são assim, né? E é isso, beleza? Então, dessa força a gente aí, curta o vídeo aí, comenta, na moral mesmo, pra gente continuar fazendo esses vídeos, beleza? Então, galera, pra gente começar falando, começar falando sobre o esporte, beleza? O esporte ontem jogou contra o Juventude, perdeu. Será que é necessário colocar a tabela aí? Eu vou colocar. O esporte continua, né? Na lanternaça aí da primeira divisão, um dos anos mais humilhantes do esporte, porque assim, a gente sabe que os times da gente aqui, tanto do Nordeste quanto de Pernambuco, não existe uma longevidade, né, em jogar a primeira divisão dos pontos corridos. A gente viu que ano passado o Fortaleza ele bateu o recorde de 6 anos. Antes disso, o Sport tinha feito 5 anos e o Bahia, uma foi 2 vezes, 5 anos. Santa Cruz, Náutico, Ceará nunca conseguiu passar mais de 5 anos. Então, assim, era o recorde da gente, beleza? Então, assim, a gente é acostumado a jogar a primeira divisão, 2, 3 anos, cair para a segunda. Esporte nunca caiu para a terceira, mas aí o Vitória já caiu para a terceira, o Bahia para a terceira, o Vitória para a terceira, o Náutico para a terceira, o Santa na quarta. Enfim, o Fortaleza na terceira. Só que aí o que, é que acontece, né? A gente vem de. A gente não torce para São Paulo, para Santos, para grandes times do futebol brasileiro, exceção de que caiu agora, mas São Paulo, Flamengo, times que nunca tinham caído, então nunca tinham jogado a primeira divisão, e se caiu, jogou 1 ano, 2 anos, como internacional, não estourou com a gente. Então assim, a gente ia acostumado a jogar, ia ser rebaixado, beleza? Quando o Sport subiu no final do ano, eu falei lá, tipo assim, eu disse, cara, foi massa, foi emocionante o acesso e pá, o acesso culposo, mas assim, em 2021, velho, foi lapada demais que o Sport levou, chega traumatizou. E aí a Sport vem para esse primeiro ano, tem entrevista de Romão dizendo, né, que o Sport vai subir para nunca mais cair, enfim. Eu já venho falando isso desde aquele jogo ali contra não sei, antes do Internacional, enfim, já vinha dizendo já que é um time que não tem competitividade, não tem criação, é um time emocionalmente destruído. E assim, você não consegue ganhar sem ter um emocional bom, sem ter uma capacidade de criação, escolhas erradas, tanto a diretoria em relação a jogadores, investimentos errados, enfim. A gente vem falando ao longo do tempo o quanto que o projeto, o esporte foi ruim e os processos não foram feitos por etapas, por várias etapas, e aí deu ruim no que deu, entendeu? E aqui essa minha fala, mas no sentido assim, se caísse, vamos dizer que o esporte Beira Paulista consiga fazer o esporte voltar a render, a performar e a justiça emocional, e aí, sei lá, o esporte faz 30 pontos, cara, competiu, né? A gente esporte tá com 3 pontos de 36 pontos disputados. Então, assim, é um time que não compete, é saco de pancada, chega a ser complicado, né? E aí ontem no meu Instagram eu falei lá, né? Eu só fiz um post assim, eu disse, galera, impeachment do Romão, impeachment para não sei o que, eu disse, não, cara. Eu queria impeachment dele antes do jogo ali contra o Internacional, que a gente tinha uma certa capacidade ali na nona rodada, um pouco antes disso. Nona rodada, oitava rodada que a gente tinha 2, 3 pontos, assim, cara, a gente demitiu Yuri Romão indo embora, trazendo um presidente cabeça boa, com um treinador bom, com um ajuste técnico ali, a gente poderia voltar a competir, mas agora, cara, já se foi 12 rodadas, mas 12 36 disputados, né? 12 rodadas. Já foi 12 rodadas, a gente tá com 3 pontos, tem que ganhar 14 de 26, enfim, pelo amor de Deus, né? Nós, com paciência no ataque, a gente não vai fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Chico na zaga, Carius na esquerda, a gente assim, não vai fazer isso, pelo amor de Jesus. Lucas Lima criando, não dá pra fazer isso. Então, assim, aí eu não falei, eu não acho que deve ser. Primeiro que o Guilherme Falcão foi embora, pra mim não era pra ter ido embora, era pra ter ficado. E o Romano não vai embora, não. Vai, como o Cauê Diniz falou lá no podcast lá, no 45 minutos que tava ouvindo, vai carregar esse caixão até o final. Porque o ano pra gente já perdeu. Já perdeu, o Sport não tem dinheiro para trazer mais jogadores, não tem mais dinheiro para trazer outros treinadores. É isso, vai até o final, entendeu? E aí, em relação ao time do esporte, nada muito distante, trocou o Gabriel por Kaique e tal.
Chico na zaga ali com o Thierry, enfim. Assim, é um time sem criação, sem força, sem capacidade de mostrar uma constância na criação. Porque não é criação que quando a gente fala que o time não teve criação, é que o time não criou nada. Houve uma chance, duas chances, uma finalização de fora da área, entendeu? Mas assim, não existe uma constância, um time com a capacidade de criação e jogar em alta intensidade, tá ligado? E aí, assim, esse meio campo com o Lucas Lima, com o Sérgio, assim, o time não consegue ter força. É muito toquinho, toca pra lá, toca pra cá, e falta força, mano. Uma imposição física naquela parte do campo ali que precisa, porque se tem paciência, que não dá o combate. Tem Lucas Lima, que só fica dando migué, e Sérgio Oliveira, que também não dá o combate na parte alta do campo, fica difícil, porque aí sobrecarrega Rivera, Zé Lucas e tal, não sei o que, e acaba, porque assim, a gente todo mundo sabe que o sistema de marcação não é só os volantes e o zagueiro, os laterais. Existe toda uma combinação, uma sinergia mesmo entre o time, que ele vai fazendo essa composição, começa dando combate no ataque, aí vai no meio campo, e aí cada um tem sua parte, né? Que é a questão de Pedro no Flamengo, né? E no final eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de Pedro no Flamengo. Então assim, e aí, Daniel, assim, cara, o time é muito fraco, a gente pode discordar dele de uma peça ou outra, a entrada de Kevson e tal, não sei o que, mas assim, a gente tem um sistema defensivo que não tem capacidade de suportar a pressão, a gente tem um meio campo que não cria, a gente tem laterais que não conseguem dar combate e ser pontas com força. Então assim, é difícil, tá ligado? Não tem muito o que fazer não, pra ser bem sincero. E aí o banco de reserva do Sport, o Sport foi pro jogo ontem, Dedé, Jefinho, Gago, Rafinha, Felipe Gabriel, a base, né? E Romarinho. Assim, então assim, a gente falei vários problemas aqui, como o time ele é fraco, na constância, na criação, então não sei o que, e o banco não vai mudar nada disso. E reforço, Kevin e Pedro Augusto, assim, eles não podem ser reforço, pelo amor de Jesus, né? Pedro Augusto ainda pode ajudar com alguma coisa assim, pelo jogo do Fortaleza e tal, mas Kevson não vai ajudar muito. Para dar minutagem, como a gente tem falado isso, a um jogador como o Kevson, daria um jogador da base do esporte, tá ligado? Então, assim, acho que é isso mesmo. O esporte joga depois agora contra o Atlético Mineiro e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o esporte, beleza? E é salutar, que agora tem que acompanhar, porque eu sei que tem um torcedor do esporte que tá arretado, mas continua dando essa força. Eu sei que tem um tricolor aí que até que tá com pena, porque os caras torcem pra gente perder, mas desse jeito os caras não torcem não. E aí falando um pouquinho sobre o Santa Cruz, né? Santa Cruz continua aqui, né? Primeiro colocado, A3. Temos crise, não tem muito que renudar, não, porque até o vídeo anterior que eu falei, como o time se comporta em meio às dificuldades, que é muito mais do que analisar uma partida em si, é mais a composição, a escolha do treinador, como o time joga e tal, não sei o que, mas temos crise. A gente tem uma zaga um pouco frágil, tá ligado? O time começa até bem, né, com aquela composição, Gabriel Galhardo, Balotelli, enfim, Eurico, Matheus Vinícius, sim, o time até consegue com a força melhor no começo do jogo, mas assim, falta essa constância. E aí Matheus Vinícius eu achei um excelente zagueiro, tem um bom futuro, mas falta nele um pouco mais de cabeça, que às vezes ele quer ser aquele cara, um durão, um provocador e tal, e falta cabeça, porque às vezes a maré não tá boa pro teu time, tu não precisa ser esse cara provocador, só fazer o teu, e aí quando tu é bom, tu provoca, tu faz essa questão toda, tá ligado? Gabriel Galhardo não jogou bem, acho que Balotelli muita força, né? Gosto dele. E, a gente vai falar depois lá na parte do ataque que o time não performou bem, entendeu? Então, assim, o contexto do time, teve uma frase do comentarista do jogo que ele falou, né, que Santa, assim, ele tá falando mais no contexto de como o emocional do time não tá bom. E aí, para citar que Thiaguinho é o maior time que o Santa Cruz jogou entre outros jogadores ali, tá ligado? Matheus Vinícius e pá, para citar que Felipe Alves e Galhardo são os caras mais experientes. Ou seja, se tivesse um time com essa experiência, seria o suficiente. A gente sabe que times na Série D que apelaram para jogadores, entre aspas, experientes, não funcionou. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma frase infeliz dele. Eu acho que eu também não estou dizendo que ele está totalmente errado. Claro que nesse momento de crise a gente precisa de jogadores experientes. Mas só jogador experiente não vai funcionar. Porque se jogador experiente funcionasse, o Fortaleza já era para estar na Libertadores agora do Brasileiro. Porque foi o time base que vem de 3, 4 anos excelente no Brasil. Na experiência, o que conta é a combinação, jogador novo, com experiência, motivado, enfim, aquelas coisas que a gente fala.
Tá? E aí voltou o Matheus Vinícius, como eu tinha falado lá, Israel fora, isso aqui é uma perca significativa para Santa Cruz, porque é uma cara de muita força ali na lateral, um pulmão, sei lá, incansável, e ainda consegue jogar de ponta, de ataque, assim, é um cara muito intenso, entendeu? O ataque do Santa tá deixando muito a desejar ali nesse momento. Giovanni tá mal, Thiago tá mal, Galhardo não quer jogar. Eu venho falar disso desde os vídeos anteriores. Tá ligado? Ele fez um golzinho de pênalti ali, não sei o que, mas eu tô falando de partida em si, de partida. Fica tentando apitar o jogo, é, é, provo fica provocando um árbitro e tal, não sei o que e tal. Então, assim, como a gente tem falado, pro Santa Cruz sair dessa crise, não vai ser Matheus Vinícius provocando o adversário, não vai ser Galhardo provocando um árbitro, não sei o que não. Não vai ser Felipe Alves e tal. Vai ser o time como um grupo, o Marcelo Cabo fazendo as escolhas, fazer, porque se o time hoje está em crise, falta 2 rodadas para terminar a fase de grupo, o Santa já está classificado, isso aí é excelente, tá ligado? Só que aí, quando começar o mata-mata, não dá para ficar, porque assim, vai ter VAR, beleza, no mata-mata tem VAR, mas no jogo daquele ali, que Galhardo tiver amarelo, que ele for peitar o árbitro, e ele levar o segundo amarelo, ele vai ser expulso, mano. A gente sabe que a Série D é complicado, mano. E veio de uns anos aí, muitos resultados de banca de aposta, enfim, vamos dar pouca margem para essas coisas, tá ligado? Vamos mais entender esses momentos e que o elenco consiga trabalhar essas coisas, tá ligado? Em relação à composição do jogo mesmo, eu achei as alas do Santa muito mal. Primeiro sem Israel ali, toca na direita, enfim. Eu acho que o time perde muita força nas alas. E o meio campo que não consegue criar muito, porque Giovanni, o que em transição consegue encaixar ele no contra-ataque para ele fazer o facão, ele acaba cortando sempre para a direita, perde a bola. Thiago também sem força, Galhardo sem querer jogar. Tá? Enfim, vamos ver essa próxima rodada aí do Santa Cruz para a gente voltar para falar, beleza? Para a gente finalizar o vídeo, eu vou falar do Náutico e de Pedro do Flamengo, beleza? Mas em relação ao Náutico, Náutico empatou com o Figueirense fora de casa, caiu da quinta para a oitava colocação, tá com 17 pontos. Uma coisa aqui ruim para o Náutico, o Náutico tem a mesma pontuação do CSA e do Ituano, nono e décimo. Então aqui para o Náutico é uma situação complicada, porque assim, a gente vê o time em evolução e quando o time quer para dar aquele start, que Hélio assim, não, vamos evoluir, porque daqui a pouco vai começar o mata-mata e a gente precisa estar nesse degrau, tanto fisicamente como de criação e tal, que a gente tem falado dos outros times, e aí o time sempre empaca, tá ligado? E aí não funciona. E aí Menzenga no ataque não tá fluindo, o Vinícius, tirou o Vinícius da ponta, colocou de ataque. Se não tá, talvez um pouco pela lesão dele. Carlos Sérgio tá para voltar, mas assim, ainda fisicamente tá mal. E ele tem que voltar o quanto antes, porque assim, Menzenga não vai ajudar o Náutico nesse momento mais ruim. Deve ter sua utilidade ali, como um cara alto, podendo jogar de costa e tal, não sei o que, mas também falta até nisso nele, falta. Esse cara brigador, esse cara alto, que tem posição física. Tá? E Paulo Sérgio que tem que voltar a jogar. Jogou poucos jogos nesses últimos jogos do Náutico. Tem voltado nos últimos 2 jogos. Mas eu acho que no próximo jogo já, se não jogar 45, tem que botar pra jogar uns 45 minutos já. Não, começar no segundo tempo já pra dar. Tá? Também no pior que nele, no caso dele, é que também não pode fazer uma força muito alta também, porque aí vai dar problema nele também, tá ligado? Então tem que saber mesmo que ele tá podendo jogar mesmo. Se é 15, se é 20 minutos, tá ligado? E é isso. Próximo final de semana o Náutico joga, Santa Cruz joga também. Né? Os times vão ter seus próximos jogos aí na Série C, Série D, porque a gente vem como eu tinha falado até anteriormente, que o quanto que esses jogos de Série C e Série D acabam me ajudando na questão de programação de conteúdo aqui, né? Que eu não tenho muito tempo, apesar que para mim vai ser mais interessante esses próximos 6 meses, porque na universidade lá eu consegui dispensar algumas disciplinas, então para mim vai ser melhor questão de tempo, tá ligado? Mas em relação ao Náutico é isso, o Náutico joga na segunda-feira contra o Caxias, né, aqui nos aflitos, então não tem nada demais não. E aí o Náutico nem briga aí para confirmar essa classificação. Beleza? Mas o Náutico aqui ruim é que tá muito brigado aqui, cara. Se a gente pegar aqui até o Maringá, o décimo quarto, não, ABC, 14º, tem 14 pontos. Se ganhar, passa o Náutico em oitavo. Então assim, Série C é isso mesmo, tá vendo? E aí, galera, pra gente fechar, só falar um pouquinho sobre esse lance aí de Pedro no Flamengo, né? Teve toda essa polêmica. E o engraçado é que
a gente não pode nem falar que é conveniente para Felipe Luiz falar sobre isso. Tem muito jornalista falando que foi sincericídio e tal, que é uma coisa para resolver internamente e tal, não sei o que. Assim, eu particularmente, como não sou do Rio de Janeiro, não tenho tanto acesso a bastidores do Flamengo, a gente não sabe se foi tentado isso. Né? Pelo que a gente sabe, se tem entrevista de Rogério Ceni, de vários outros treinadores do Flamengo, quando treinou Pedro, sempre fala que esse cara, ele não é um cara que gosta de treinar muito e tal, não sei o que, é um cara mais complicado. Então, assim, eu acho que ele poderia ter feito isso, tá ligado? Porque a imprensa sempre fica muito melindre com o jogador, né? Melindre com o jogador, não, porque a gente sabe como é que funciona isso, que não sei o que o jogador, então não sei o que, mas no final das contas, tem uma entrevista que eu sempre volto para essa entrevista, cara, eu sempre volto. O treinador, acho que é o dirigente do Cuiabá, há uns 2, 3 anos, ele fez um comentário assim, cara, o que a gente tá fazendo? Tem jogadores que recebem 600 mil, pelo salário do Pedro deve ser mais de 1,5 milhão no Flamengo. A gente, assim, o treinador tem que, quando falar com ele, com o Melinde, não, meu filho, eu não vou expor você ali, porque eu entendo também a questão de gerenciamento de grupo e tal, não sei o que, mas assim, se o cara não tá entregando treino, não tá resolvendo o que ele deveria ter feito em campo, que ele até falou, ele falou que tem entrevista de Pedro pós isso, ele falou que porque ele viu um vazamento que um dirigente do Flamengo falou que ele poderia ser vendido por 15 milhões. Desmotivou ele? Isso não dá o direito de ser esse jogador, tá ligado? E aí voltando lá, assim, fica esse milindre, esse não, porque o jogador que não sei o que, por Deus, cara, o cara ganha milhões e milhões. A responsabilidade é a gente, cara, que tá na mola aí, o cara mora de aluguel e trabalha hoje, aí se sofreu um acidente de moto, não paga o aluguel, aí divide o cartão, divide a fatura do cartão e tem que trabalhar com isso, faz universidade, e tem cara que só trabalha muito, tem filho doente e tal, não sei o que. Pelo amor de Deus, pô, tá ligado? Vamos. Esses caras, jogadores, é tanto coach, posta tanto internet, crente coach, que faz vídeo, não sei o quê, e ser responsável por suas escolhas, amadurecimento, inteligência emocional. Então, mostra inteligência emocional nessa hora, tá ligado? Porque é muito fácil, tá ligado? Os caras. Então, assim, dessa questão aí, eu sou muito pró Felipe Luiz mesmo, tá ligado? Porque a gente acaba tocando em ovos quando vai falar de jogadores, tá ligado? E aí, ele falou que não gostou porque ele reconhece, Pedro, ele reconhece que estava errado, mas não precisaria ser exposto da forma que foi. Pelo amor de Deus, né, cara? Assim, a gente vê todo treinador, nenhum treinador no mundo ele é amado por todos. A gente vê, por exemplo, vários jogadores pegando no pé de Mourinho, vários jogadores pegando no pé de Guardiola. Guardiola é um dos maiores treinadores de todos os tempos, tarará, não sei o quê. Pergunta a Ibrahimovic se gosta dele? Por quê? A forma que o Guardiola trabalha, ele não gosta. O Guardiola é aquele treinador que controla o sono do jogador, os caras ficam com o relógio, controla sono, controla alimentação, controla lazer. Eu não sei que tem cara que não gosta disso, tem cara que só quer ganhar os seus 1,5 milhão e fazer o que quer da vida. E treinador que não quer é assim. Tá? Então, quando contrata, os caras não, eu vou, porque os caras vê o salário, aí depois vem um ônus, que é a responsabilidade. E jogar no time como o Flamengo, nesse time assim, tem a sua questão. Tá? Então, assim, tem toda essa questão aí que tá na imprensa, entre Pedro e tal, não sei o quê, e que Felipe Luiz tomou sua decisão. Se ter errado ou não, a gente vai ver, porque ele usou a prerrogativa de ter feito isso para proteger o grupo, e a turma está dizendo que perdeu o grupo. Então aí não tem muito o que fazer. Se nos próximos 2, 3 jogos o Flamengo ganhar, ele estava 100% certo e Pedro 100% errado. Porque de fato ele protegeu o elenco em entretenimento de Pedro. E se der errado, que não quiser jogar, só não quiser correr, pá, não sei o quê, aí mostrou que os caras comprou a ideia de Pedro e vai derrubar o Felipe Luiz. Que o jogador faz isso, tá ligado? Então é isso, beleza, galera? Dessa força a gente aí. Pra quem não curtiu ainda, curte antes de finalizar o vídeo. E a gente continua fazendo esse trabalho, beleza? Para que um dia seja querendo o nosso trabalho, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.